você que trafega comigo nessa minissérie do ano de Vênus. Hoje chegamos no nosso último episódio e bora olhar como vai ser o mapa desse ano e qual vai ser o clima que nos espera pela frente. Vem comigo! No universo tudo funciona com fins e inícios. A gente tem final de era, né? Início de uma nova era, início de ciclos, início de regência, início de trânsito lunar e sempre de uma visão macro para micro, né? A mudança de era tem um tempo muito maior, de ciclo menor, de regência menor e o trânsito lunar dura 28 dias. Como eu contei para vocês no primeiro episódio, a gente também está vivendo um ciclo de 36 anos de Saturno. E todos os anos a gente tem a mudança do regente, que é um ciclo mais enxuto. Isso acontece sempre quando o Sol entra a 0 grau de Áries. Áries é o primeiro arquétipo da mandala zodiacal e ele indica esse início. Então, a fotografia do céu que sela este momento tem uma importância muito grande, porque ele sela um clima, a tendência daquele ciclo, né? Daquele ano, durante esse trânsito do Sol em todos os arquétipos. Sendo que, além dessa fotografia, a gente tem um outro fator, que é o planeta em regência. Então, hoje, a gente entra no novo ano de Vênus com essa fotografia do céu. A gente percebe algumas coisas muito interessantes, atípicas, como vem muito acontecendo na astrologia, aquelas coisas muito curiosas, que é, dentro desse mapa, se você perceber, o próximo, a conjunção entre Sol e Vênus, que são os que estão entregando um bastão para o outro. Isso não é comum de acontecer, terem os dois planetas da transição tão próximos. Vênus está a 28 graus de Peixes, o Sol a 0 grau de Áries. É como se fosse essa linguagem do céu, esse fim e início. E olha que interessante, nessa conjunção entre Vênus e Sol, olha o que eles fazem, um aspecto incrível com Plutão, que é o próprio planeta da Fênix. Então, a gente, é muito simbólico essa Fênix, parece que está por trás do mapa nessa transição de regência. A gente pode esperar, sim, um ano que vai favorecer reinícios, remontagens. Outro ponto que é interessante a gente perceber é essa grande quantidade de planetas no arquétipo de Peixes. Olha, o estilo da remontagem que a gente vai ter que fazer com uma consideração da teia, uma democracia muito mais igualitária. E é muito o estilo da era de Aquário, né? Que a gente já vem falando muito. Esse mapa, ele só reforçou alguns pontos que a gente tem que levar em conta. Outro detalhe, quando a gente plota esse céu no território brasileiro, a gente tem um mapa encaixado, ou seja, se a gente já estava falando do grande estresse, né? Essa grande potência de Peixes, quando a gente olha fixando no território do Brasil, além de tudo, isso vai estar na casa 12 de Peixes. Mapa encaixado, como eu sempre comento com vocês, é quando o tema dos signos e das casas são exatamente iguais. E mapa encaixado, ele tem um clima de ter que dar conta de todos os recados da vida, sabe? Ele pede isso. Outro ponto, se vocês perceberem, no episódio anterior que a gente falou muito sobre a divisão das casas do mapa, né? Quando a gente olha o mapa na nossa frente, esse lado direito
ele tem a ver com um lado mais ativo e o lado esquerdo com um lado mais emocional. Ou seja, olha como o mapa inteiro, a distribuição dos planetas marcam o lado direito. E essa Vênus aí vai trabalhar um pouco mais com o estilo de touro, falando muito mais da economia, dos nossos valores. Quais são os temas em evidência? O tema de aquário, de peixes, de touro e de gêmeos. E se a gente refletir nas palavras-chave, sabe, como um pouco para entender as tendências do ano, a gente tem aquário, toda a responsabilidade social, as questões humanitárias, a diversidade, a tecnologia, ciências, peixes, é o próprio altruísmo. Então, toda essa atmosfera social de aquário, peixes, ele abraça tudo e quer levar muita humanidade, né? Muitas atitudes mais humanitárias. Outro ponto, touro vivendo um estresse bastante grande, e touro fala do nosso sustento, do valor, do que a gente precisa, ou seja, é a base material que a gente precisa e tudo que fala de coisas. Então eu coloco insumos no contexto até geral de todos os insumos. Estamos falando de quantidade de alimento, de matéria-prima, dos insumos da vacina. Touro nesse mapa está vivendo um estresse ali provocado por Saturno que está em Aquário. E um outro tema que vem muito forte para esse ano é Gêmeos, que além de ter os planetas, né, Marte e Lua ficarem Gêmeos ainda tem o nó do norte, conhecido também como a cabeça do dragão, que é um ponto que fala para onde a humanidade deve seguir. Gêmeos fala das trocas. Tudo que é troca, por isso Gêmeos fala de negociação, é a comunicação, é você trocar ideias. Gêmeos fala do comércio também, esse vai e vem, eu te dou a mercadoria, você me dá o dinheiro. Também o trânsito das cidades e a área de educação. Então, são temas que, pelo que a gente vê no mapa, Aquário e Gêmeos, eles têm uma sinergia de assuntos, então um se fortalece com o outro. Se a gente vê que Aquário, a questão da tecnologia, ela está muito em evidência, lógico que a gente tem que levar essa tecnologia para Gêmeos, então entra tudo. O comércio eletrônico, os ensinos EAD, né? Só que por um outro lado, Mercúrio, que é o planeta da razão, está em peixes e fazendo um aspecto bem ruim com esse Marte que está em Gêmeos. E a questão de Mercúrio tá em peixes, vai o tema que a gente falou no episódio anterior. Peixes, ele traz uma tendência à ilusão. Então, isso que a gente tem que ficar muito atento. É como se tudo jogasse a gente para troca de dados, informações, estudo. O céu tá jogando a gente para isso. Só que também tem uma casca de banana na frente que qualquer pisada errada você pode se confundir, esquecer, ter muita fantasia aí nas informações que você recebe. Então, isso também tem que ter um pouco mais de atenção. Do aspectos negativos que a gente vem falando, o marco é o entre Saturno e Urano, né? Saturno em Aquário e Urano em Touro. Esse é um aspecto que venho falando para vocês já há muito tempo e é o que vai marcar o céu esse ano de 2021 inteiro, mesmo antes, né? Mesmo em janeiro e fevereiro a gente já estava com esse aspecto muito evidente no céu. E Saturno tem uma característica de governança, né? Saturno fala muito de um ponto que a gente tem que ter uma seriedade. Saturno em Aquário está pedindo a seriedade com essa responsabilidade social, com esse todo.
Já Urano, ele é um choque elétrico em Touro. Então, um aspecto entre os dois é como se Urano tripidasse, ou seja, aquela placa única de Touro, ela tem que ser repartida em 1000 fatias. E só assim você consegue alcançar o todo de Aquário que Saturno está pedindo. Deu para entender mais ou menos? É um choque que mexe muito com a economia. A economia ela deve ser refeita, repensada de uma maneira bastante democrática. Sendo que quando a gente fala em Touro, também outro ponto de tomar bastante atenção. Touro fala do planeta Terra, da estrutura, então vale ficar atento com esses episódios da natureza que pegam a gente de surpresa. Os desafios, quando a gente encara, né, vamos encarar os desafios que a gente tem pela frente, ponto número 1, o estresse mental, a hiperatividade mental. A gente tem esse impulso aquariano e geminiano que vai estar com força total. Precisamos ficar atento, sendo que em alguns momentos do ano a gente tem o eclipse também acontecendo, né, ali em Gêmeos, e eu destaco o eclipse de lua nova que acontece no começo de junho com a lua nova em Gêmeos. O estresse de planeta, a gente vai estar com um céu maravilhoso em Gêmeos e fazendo um excelente aspecto com Saturno lá em cima. Isso é um bom mental. Destaque muito importante para o mapa do Brasil. Brasil tem um Saturno em Touro a 9 graus de Touro. Se vocês lembram o embate entre o céu, Saturno em Aquário, Urano em Touro, o Saturno do Brasil passa a fazer parte desse embate com Urano, que é um planeta de ruptura. E se Saturno no mapa do Brasil representa a governança, ele está vivendo uma grande ruptura. E nesse estresse todo do Saturno no mapa do Brasil, isso já está vindo, mas vocês vão perceber que a partir de abril ele vem com mais força. E eu destaco o dia 27 de abril, que a gente vai ter ali um estélio em Touro. Todos fazendo um embate com Saturno do céu em Aquário. E Saturno do Brasil ali envolvido. Seria uma coisa mais ou menos assim, um governante do cosmos pressionando o governante do Brasil, e esse governante do Brasil tentando usar de vários meios ali para conseguir ainda segurar esse touro para não ruir. E aí a gente pode esperar tudo, mas esse período que é fim de abril, maio, a gente vai ter muitas questões relacionadas à área de economia, ações do governo, o que vocês imaginarem. Num panorama básico, a gente tem mais ou menos o meio do ano como um período de mais entrave, porque os planetas começam a retrogradar e as coisas vão estar um pouco mais truncadas, mas que a partir de outubro e até o final do ano é aí que a gente começa a caminhar um pouco mais veloz. Outro ponto interessante, ainda falando sobre aquele estresse do movimento ar, a retrogradação de Mercúrio acontece só em arquétipos do elemento ar. Então, a gente tem aí Mercúrio retrogradando para você voltar a entender direito aquilo que ficou meio passado ou no céu. Bem-vindos ao novo ano astrológico, um ano de regência de Vênus, da Afrodite, essa deusa tão linda, e que talvez esse ano de 2021 a Afrodite vai ter que usar a nossa máscara de hoje em dia, né? Um beijo e feliz ano novo!